Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 20, e aqui eu termino uma série de devocionais que nós começamos aqui, nesta passagem, lendo os versículos, do versículo 33 ao versículo 35. Atos 20, do 33 ao 35. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está encerrando suas palavras de despedida, e logo em seguida o que nós temos é uma comoção profunda por parte do apóstolo Paulo, se despedindo dos seus presbíteros, numa cena lindíssima de afeto, de amizade, de companheirismo por parte dele, bem como de todos os presbíteros ali de Éfeso. Mas antes disso, certamente o apóstolo Paulo está traçando um contraste entre o seu ministério, o seu trabalho e certamente a postura que os falsos mestres, os lobos, que surgiriam no futuro no meio da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo o tempo todo tem recorrido à sua postura e o seu exemplo para mostrar a esses pastores, a esses presbíteros, a maneira certa de proceder, a maneira certa de pastorear o rebanho de Cristo. E agora, meus irmãos, no finalzinho, ele demonstra que o seu ministério não estava embasado no desejo do enriquecimento. O coração do apóstolo não era um coração ganancioso, ele não trabalhava com base no recurso, no dinheiro, apesar de ter que trabalhar muito e trabalhar arduamente. O apóstolo Paulo deixa claro que a motivação do seu ministério não era financeira, não era o dinheiro necessariamente. Meus irmãos, e aqui eu gostaria de extrair algumas lições para a nossa edificação nesta manhã, nesta devocional. A primeira lição que eu extraio aqui é que você não pode ser ganancioso, o seu coração não pode ser tomado de ganância. Veja que esta é a fala do apóstolo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Não foi a intenção do seu coração, não era esta a sua preocupação primordial. Todos nós sabemos, à luz desta passagem, que a preocupação primordial do coração do apóstolo era anunciar o Evangelho, era testificar acerca de Jesus Cristo. O ministério do apóstolo Paulo estava embasado nas Escrituras. Essa era a sua preocupação principal, a glória de Deus através da pregação fiel do Evangelho de Cristo. Afinal de contas, ele mesmo já havia recomendado a esses presbíteros aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça. Esta é a sua preocupação principal, meus irmãos. Mas o seu coração não era ganancioso, né? De ninguém ele desejou, ele almejou dinheiro ou qualquer outras coisas. Ele mesmo deixa claro na epístola aos Efésios, no capítulo 5, e também em Colossenses, demonstrando que a ganância é idolatria, né? É produto da carne, da natureza caída humana. É isso que o apóstolo Paulo trata a ganância como algo extremamente prejudicial para a vida do homem. O Senhor Jesus Cristo
também nos ensinou dizendo o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, a preocupação do ministro não pode ser simplesmente recursos. É claro, meus irmãos, que todos nós precisamos do dinheiro, precisamos das nossas côngoras, precisamos dos nossos salários para a nossa subsistência, mas esta não pode ser a motivação principal do teu ministério. Você não pode trabalhar com base nisto, tá certo? Infelizmente, a vida financeira, o dinheiro, esse apego aos recursos, pode ser um grande prejuízo na vida de um ministro, na vida de um seminarista. Não se engane, tá bom? Isso não pode ser um prejuízo lá no seu ministério, isso pode ser um prejuízo agora. Se você não tem uma vida organizada financeiramente, se você não sabe onde o teu coração está, se o recurso, se o dinheiro é uma idolatria no teu coração, isso pode ser extremamente prejudicial a você e extremamente prejudicial à Igreja de Cristo. Então, evite a ganância. Evite esse mal, arranque esse ídolo do coração, caso ele exista na tua vida. Uma segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é: sejamos trabalhadores, né? Ele diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Essas mãos serviram não só para as minhas necessidades, mas também daqueles que estavam ao meu lado, né? Então o apóstolo Paulo deixa claro que ele trabalhou arduamente. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que todo trabalhador é digno do seu salário. O próprio Paulo também deixou claro que o trabalhador, ecoando as palavras do Senhor, também é digno do seu salário. Ele defendeu isso, que o ministro que pregava o Evangelho, ele deveria viver do Evangelho. As igrejas deveriam se sentir honradas, né, ao sustentarem os seus ministros, mas o apóstolo Paulo não se valeu desse privilégio e desse direito, para que isso não fosse nenhum obstáculo ao seu ministério. Portanto, ele trabalhou arduamente, com muita dedicação, com o objetivo de sustentar as suas necessidades, de sustentar as necessidades daqueles que estavam com ele, mas para que isto não fosse nenhum empecilho à causa do Senhor. Todos nós dependemos, viveremos disso. Vocês certamente trabalharão na igreja como futuros pastores e dependerão dos recursos da igreja, mas sejam trabalhadores, sejam homens dedicados na obra, sejam homens aplicados. Ainda ontem conversava com alguém e um colega compartilhava acerca de uma outra pessoa que trabalhava na igreja, que ganhava suas côngoras, mas não trabalhava, não se dedicava na causa do Senhor. É ruim ver alguém recebendo os recursos da igreja, mas não se empenhando, não trabalhando com afinco, para que a obra do Senhor siga avante, não fazendo jus àquilo que recebe da igreja de Cristo Jesus. Sejam trabalhadores dedicados, né? O apóstolo Paulo foi um trabalhador incansável na obra do Senhor. E o seu trabalho à parte contemplava exatamente evitar qualquer tipo de obstáculo à obra do Senhor. Portanto, evitem a ganância, lutem contra isso, sejam trabalhadores dedicados na obra do Senhor. E a terceira e última lição: sejam doadores generosos. Sejam doadores generosos, sejam imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. O apóstolo Paulo termina dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, trabalhando exaustivamente na obra do Senhor, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Nós não temos nenhum registro nos 4 evangelhos destas palavras do Senhor, possivelmente aqui seja em relação à tradição oral, mas nós não sabemos aqui de fato
quando o Senhor proferiu essas palavras, mas sabemos que faz parte do seu ensinamento, dos seus princípios. Mas bem-aventurado é dar que receber, né? Então, o ministro, ele tem que ser um doador generoso. Comece isso na hora de compartilhar a conta com seu colega, né? Já viu aquelas pessoas que saem com outras e na hora de pagar segura a carteira ao máximo, né? Segura ali com pena de tirar o cartão ou tirar o dinheiro, de compartilhar a conta. Isso já revela um certo apego ao dinheiro, uma certa dificuldade de dar, né? Tem gente que espera demais da igreja, tem gente que espera demais do outro e está muito pouco pronto a servir, a compartilhar uma conta, ou às vezes até mesmo pagar, né? Tem gente que tem uma dificuldade extrema, meus irmãos, de pagar alguma coisa para o outro. Às vezes, em situações na igreja, é você que vai ter que contribuir com aquela família carente da igreja. Às vezes você não vai ter tempo para recorrer a uma junta diaconal, para recorrer ao teu conselho, para recorrer a alguém. Aquela família está necessitada de alguma coisa, está necessitada de um gás, necessitada de uma cesta básica. E de onde vai sair isso? De onde vai sair? Vai sair da sua casa. Eu me lembro de uma situação no início do meu ministério, que uma pessoa chegou na minha casa e ela falava: pastor, eu não tenho nada para comer, não tenho nada para dar para os meus filhos. Eu não tinha como sair naquela hora ali no mercado. O que eu fiz foi compartilhar a minha despensa com aquela pessoa. Às vezes é você quem terá que suprir a necessidade de irmãos, de amigos, de pessoas carentes na sua igreja ou na sua comunidade, meu querido. Então, seja um doador generoso, trabalhe isso no seu coração, não seja um homem ganancioso, não seja alguém apegado em demasia a recursos. Se a sua vida não é organizada nesse sentido, então comece a pensar nisso. É importante que você seja um exímio teólogo, é importante que você seja um bom pregador, que você seja um excelente exegeta, mas não deixe de ser alguém compassivo, misericordioso, alguém que sabe administrar corretamente os seus recursos, tá certo? Isso é importante. Um ministro que não sabe organizar a sua vida financeira, que não tem bom exemplo nisso, será um prejuízo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Será um mau testemunho para o povo de Deus. Portanto, querido, seja um bom administrador. Ponha a tua vida financeira em ordem. Isso é importante, tá certo? Seja alguém que está disposto a doar e a compartilhar o que tem. Lembre-se que vida financeira prejudicada é prejuízo também para o casamento. Muitos divórcios acontecem por conta de pessoas que não sabem administrar corretamente suas finanças. Isso não justifica nenhum divórcio. Todos nós sabemos que divórcio é pecado, é transgressão contra a palavra de Deus. Mas muitos líderes, por não saberem administrar corretamente a vida financeira, acabam prejudicando o próprio casamento. Mas aqui cabe uma pergunta para nós, e isso já revela o nosso coração. Você é dizimista fiel? Você é dizimista fiel? Você é um ofertante na obra missionária, nas causas de necessidade da sua igreja? Então, creio que, meus irmãos, o apóstolo, com o seu exemplo, dedicado na obra e procurando suprir as suas próprias necessidades financeiras, bem como com a finalidade de trabalhar para acudir o necessitado, já nos ensina que, como ministro, nós precisamos evitar a ganância, devemos trabalhar dedicadamente na causa do Senhor e devemos cultivar um coração generoso na presença do nosso Deus e da sua igreja. Que o Senhor assim nos faça a semelhança do nosso Senhor, que veio para servir e não para ser servido. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.